Olá, vamos nós de novo. Pesquisa e prática pedagógica, curso de pedagogia, aula número 17, complemento da aula número 17, pesquisa e prática pedagógica 6. Nós vamos hoje fazer a análise de um modelo de redação de metodologia. Análise de um modelo de redação de metodologia. A dupla Samuel Jerônimo Dantas e Wellington Pinto Nascimento, nossos alunos, ex-alunos, hoje já formados, escreveram esta pesquisa aqui. Pedagogo como parte do processo educativo de adolescentes em conflito com a lei, no Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota. Eles escreveram isso aqui em 2019. E nós vamos para observar na prática, como redigir a metodologia completa. Então hoje vamos fazer uma análise textual, mostrando, os detalhes que o Samuel Jerônimo e o Wellington Pinto seguiram para escrever a sua metodologia, a metodologia deste trabalho, desta pesquisa aqui. A metodologia corresponde ao capítulo, ao item, ao terceiro item da pesquisa do projeto. Aqui já é um TCC pronto, foi aprovado no padrão que nós estamos exigindo, a partir de hoje, começando aqui no caso, sem a capa. Pedagogo como parte do processo educativo, depois vem o mesmo título em inglês, aqui o nome, nome dos alunos, em seguida o nome do professor orientador, o resumo em língua portuguesa, resumo do trabalho, em seguida o abstract, que é o resumo em inglês do trabalho, com as keywords. Em seguida começa realmente, com a numeração aqui, número 1, a introdução. Aí a introdução, você já sabe que vai apresentar a contextualização, vai apresentar a justificativa, vai apresentar justificativa, interesse, por que fizeram essa pesquisa, tá? Vai apresentar os objetivos, apresentar objetivo geral, objetivo específico, a questão de pesquisa também, Olha aqui, problema de pesquisa. Aqui, Este é o problema de pesquisa na introdução. Para que eles vão fazer esse trabalho? Que contribuição esse trabalho dará para a formação do pedagogo, para a ciência, da pedagogia? Aqui está presente também o objetivo geral. Os objetivos específicos estão presentes aqui também, objetivo geral, objetivo específico, isso na tua introdução. Aí vem, segundo momento, o referencial teórico, conceito de educação, educação inclusiva, adolescente em conflito com a lei, o que é. Tudo isso aqui nós vamos pular, porque nós vamos lá para a página 16, Aliás, 16, página 16 aqui, onde se encontra a terceira seção do TCC, terceiro item, que é a metodologia. É isto aqui que nos interessa, isso aqui que você precisa ver nessa aula, tá bem? A metodologia redigida no padrão que nós queremos aqui no Centro Universitário Ateneu, no Uniateneu, curso de Pedagogia e outros cursos também. Tá? Lembrando que a metodologia, ela responde à pergunta como. Como que você fez essa pesquisa? Em geral, ela responde à pergunta como. Como que você fez? Como que vocês fizeram? Qual o tipo de pesquisa? As abordagens? Quais técnicas de coleta ou a técnica de coleta de dados empregada? Como que foi feita essa análise dos dados? Quais limitações? Então, tudo isso vai estar presente aqui na metodologia, tá? Obedecendo ao plano de ação da pesquisa que foi feito anteriormente, tá bem? Então, tudo precisa estar
claramente definido aí, tá bem? Tudo claramente definido, se não tiver definido, o papel do orientador é cuidar para que fiquem todos os conceitos bem definidos. Vamos ver aqui. A pesquisa começa, né? Aqui é 3.1, né? Isso aqui é o 3, esse aqui é o 3.1. Desenho de pesquisa. Desenho da pesquisa, o design da pesquisa, dizendo exatamente o que a pesquisa veio. Então, para desenvolver o tema abordado, a metodologia de trabalho é composta por estudo bibliográfico. Tá? Aqui está o primeiro item, a primeira informação sobre qual é o tipo de pesquisa, né? Estudo bibliográfico. Claro que essa pesquisa bibliográfica se faz com leitura de teorias que tratem do tema abordado, a fim de distinguir as diferentes contribuições que foram dadas para a compreensão do assunto ou do fenômeno, e, enfim, alcançar os objetivos delineados nessa pesquisa. Aí vem uma citação de um autor, Severino, muito conhecido, né? Tom Joaquim Severino, que é um autor reconhecido na área da metodologia da pesquisa científica no Brasil. E, como ela está falando de estudo bibliográfico, a dupla, né, definiram aqui o que é estudo bibliográfico. Então, pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível decorrente de pesquisas anteriores em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados de categorias teóricas, já trabalhados por outros pesquisadores, devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados, e o pesquisador trabalha a partir de contribuições de autores dos estudos analíticos constantes nos textos. Eis aqui, portanto, uma citação superior a 4 linhas que deve estar nesse formato aqui. Se aqui eu tenho Times New Roman 12 no corpo do texto, na citação eu tenho Times New Roman 11, com parágrafo, né, de um recuo aqui no número 4. Aqui, ó. Então, para eu chegar bem aqui, eu tenho que botar o cursor aqui e observar que ele está no número 4. Se eu quiser afastar para cá, é só fazer assim, ó, puxa aqui em cima, ó, ele vem. Então, para não evitar trabalhar mais depois. Então, Severino, 2007, página 122. Severino, fora do parênteses, dentro do parênteses o ano que foi publicado o livro, vírgula, obrigatórias a vírgula, e a página de onde foi extraído esse pedaço aqui. Ipsiliteris, ipsiverbis, copiando com as mesmas letras, com as mesmas palavras. Aí definiu o que é a pesquisa bibliográfica, ó, tá aqui, ó, tá? Tem a ver essa citação com o que está aqui antes, tudo bem amarradinho aqui. A pesquisa também se enquadra como documental. Opa, olha aqui, ó, outra informação importante no design da pesquisa. Então, eles associaram pesquisa bibliográfica, né, com pesquisa documental. Por quê? Porque tem como fonte documentos legais, tais como as leis federais, etc. Então, tá aqui, ó, por isso que é pesquisa documental. E aí a definição de pesquisa documental, segundo outro autor da área. Então, segundo Padua, pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos, não fraudados. Então, aqui está a definição. Essa citação tem 3 linhas. Então, quando tem 3 linhas, o que é que você faz? Você não deixa fora do texto aqui, ó. Essa daqui precisa ficar desse formato, porque tem mais de 3 linhas, né? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Essa daqui só tem 3. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai recuar para o corpo do texto. Aí, quando ela recua para o corpo do texto, ela vai ficar entre aspas, tá? E vai ficar exatamente com a fonte do mesmo tamanho do corpo do texto. Então, a fonte aqui está 11, eu vou marcar tudo e por 12, ó, 12. E ela ficou com 3 linhas. Então, com até 3 linhas, ela vem para cá. E aí eu tiro o espaço do parágrafo aqui. Muito bem. Então, a pesquisa documental e aí um autor para justificar o que é pesquisa documental. Beleza, tá vendo? Tudo amarradinho. Definiu que é pesquisa bibliográfica, citou um autor com definição de pesquisa bibliográfica, disse que também era pesquisa documental, citou um autor definindo, dando suporte à definição de pesquisa documental. Tudo bem, amarradinho, como se diz.
No que se refere aos objetivos da pesquisa, essas classificam como qualitativa do tipo exploratória. Então aqui está mais uma classificação da pesquisa, dessa vez levando em conta os objetivos. Então, qualitativa do tipo exploratória. Por quê? Porque ela examina a instituição de atendimento material humano, os quais assim dialogam com a bibliografia. Tendo em vista uma análise sobre a atuação do pedagogo, as pesquisas exploratórias visam proporcionar a visão geral, ou seja, mais um autor, né, para dar suporte à definição de pesquisa exploratória. Citou pesquisa exploratória aqui e trouxe aqui a definição de pesquisa exploratória. Pesquisa exploratória, pesquisa exploratória. Então veja como a metodologia está realmente muito bem escrita, tá? Quanto à natureza das fontes de pesquisa, o procedimento técnico utilizado para esta pesquisa foi de campo. Tá? Foi de campo. Quanto à natureza das fontes de pesquisa, o procedimento técnico utilizado para esta pesquisa foi de campo. Aí tem uma coisa aqui que você pode melhorar na redação. Ó. Tira como tem palavra pesquisa repetido, né? Pode deixar sem. Ó. Quanto à natureza das fontes de pesquisa, o procedimento técnico utilizado foi o de campo. Então está aqui, ó, pesquisa de campo. O Gil relata que esse tipo de procedimento procura aprofundamento de uma realidade de pesquisa. Então, de novo, outro autor, tá? Outro autor para fundamentar o que é pesquisa de campo. Então, sempre que você disser que fez a pesquisa tal, fundamenta em seguida com a citação direta ou indireta de um autor, né, que fale sobre aquela pesquisa que você disse que fez. Nesse caso aqui, a citação é indireta, por isso que não tem indicação de página, né? Eles leram o Gil e fizeram o que a gente chama de reescrita ou paráfrase das palavras, né? Bom, então nós temos que é uma pesquisa de campo, exploratória, documental, bibliográfica. Bibliográfica porque consultou livros, né, leu. Documental porque analisou documentos legais, leis federais. E quanto aos objetivos, ela é qualitativa e exploratória, tá? Porque examina uma instituição, natureza, né? Objeto de pesquisa. E quanto às fontes, é uma pesquisa de campo, porque eles foram a campo, né? Foram a um locus, realidade específica. E agora a dupla que escreveu esta pesquisa vai tratar do instrumental. O instrumento que utilizamos para a coleta de dados foi a entrevista. Muito bem, a entrevista. Aí trouxeram mais uma autora, né? Minayo, mais um autor, para dizer o que é entrevista, para fundamentar o conceito de entrevista. Então, tudo muito bem equilibrado, né? Ao apontar a entrevista como instrumento de coleta de dados, a autora afirma que é muito útil para captar explicações e interpretações do que ocorre no grupo, além de ter como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado sobre determinado assunto ou problema. Muito bem escrito isso aqui, muito bem feito. Tá? O design da pesquisa está, eu diria, 99,9%, só para não dar 10 mesmo. Pode mal. Aí vem agora o item, né? Ó, esse aqui foi o item 3.1, tá certo? O item 3.1 é o design da pesquisa. Aí agora vem o item 3.2. O item 3.2 vai tratar do locus e do participante. Você pode deixar todo mundo junto, né? O local e o participante, o locus da pesquisa. Como ele está sozinho aqui no final da página, a gente dá um enter aqui para ele pular para a página seguinte e ficar, né, bem. Então, local e participante da pesquisa. Como locus de investigação, agora vem a descrição do locus. Essa pesquisa foi desenvolvida no Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota, localizado no bairro Padre Andrade, próximo à Avenida Mr. Hall, em virtude de ser considerada a unidade que possui maior número de atividades pedagógicas e ter acesso regularidade à educação. Né? E ter acesso regular à educação. Né? Ter acesso regular à educação. Serão excluídos desse estudo os adolescentes que cumprem medida nesta unidade, visto não ser o foco dessa pesquisa. Então, aqui estamos. Tá? A descrição do local, onde, né, ele se situa, ou seja, o endereço. Você procura dar o endereço. E aí é necessário descrever o locus. No caso da descrição
de escola, de colégio, você procura um pouco do histórico da escola. É interessante mostrar para o leitor um pouco da história da escola. Foi isso que a dupla fez aqui nesse parágrafo, né? Olha, o CSABN iniciou suas atividades em 2009, sendo gerenciado pela Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, através da Coordenadoria de Proteção Social Especial. Posteriormente, em 2016, foi criado um novo órgão responsável por gerir todos os centros socioeducativos, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, cuja função é coordenar a gestão e a execução de políticas socioeducativas, realização de atividades e ações destinadas ao atendimento social de adolescentes apreendidos para apuração dos fatos infracionais, internações provisórias, semiliberdade e internação. Portanto, a caracterização e a função social do Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota. Bom, próximo parágrafo continua a descrição do centro. Nesse caso, citando um documento que eu destaquei aqui em vermelho. De acordo com o regimento interno, a unidade tem capacidade para atender no máximo 40 adolescentes do sexo feminino de 12 a 20 anos incompletos, em regime de internação provisória, internação e semiliberdade, autoras de ato infracional. A unidade procura atendê-las em suas necessidades básicas, com vistas à reinserção no convívio sociofamiliar, após o cumprimento da medida socioeducativa a qual se encontra submetida, que poderá ser aplicada quando? Aí vem uma citação de uma lei, Brasil 1990, artigo 122. Se não me engano aqui é o ECA. Né? Então esse regimento interno é em relação à unidade, e a medida socioeducativa ele cita outro dispositivo legal. Repare que nesse caso aqui, ela precisa deixar claro a quantidade. Se fosse uma escola comum, digamos assim, eu teria que dizer, tem tantas salas de aula, secretaria, biblioteca, tem o pátio, tem que fazer a descrição. Isso aí você obtém indo ao loco, fazendo a visita. Por isso a chamada pesquisa de campo. Tá? Citação de lei mantém o mesmo padrão da citação de um autor. Tem mais de 4 linhas, então diminui um ponto, passa a ser Times New Roman 11, o Arial 11, e o texto Arial 12. A citação aqui fica com 11, recuado em 4 centímetros. Você puxa para cá esse conjuntinho aqui e ele vai ficar 4 centímetros. Tá? Diariamente são desenvolvidas atividades lúdicas, esportivas, culturais e religiosas. Além disso, é assegurada aos adolescentes em regime de semiliberdade a participação em escola formal, através da Secretaria de Educação, a SEDUC. Que essas informações foram obtidas claramente por intermédio das visitações, para os finais de semana e ensino médio. E a Secretaria Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação, SME, para os anos iniciais. Ou seja, se o aluno, se o interno fazendo ensino fundamental, vai para o municipal. Se o ensino médio, vai para o estado. Além da completa assistência psicológica, orientação e acompanhamento de doenças sexualmente transmissíveis, de saúde geral e odontológica. Entre as atividades de rotina são realizadas, vamos substituir aqui por uma palavra melhor correção gramatical. Dentre as atividades de rotina, são realizados atendimentos individuais e grupais às adolescentes e aos familiares, visitas às famílias ou às pessoas da convivência. Passeios e eventos comemorativos ocorrem periodicamente, visando ao processo contínuo de ressocialização da adolescente. Assim se procede porque o trabalho desenvolvido com o adolescente autor de auto infracional deve ser parte de uma pedagogia voltada para a formação da pessoa e do cidadão, e, portanto, para a formação e desenvolvimento do sentido de responsabilidade do educando para consigo mesmo e com os outros. Portanto, todas essas informações aqui de atividades, etc.,
foram obtidas a partir, repito, da visita, do contato, das entrevistas dos autores dentro do lugar, no locus. Mais uma vez, né, envolvendo aqui a descrição do locus e das pessoas, eles descrevem que as atividades dos profissionais do Centro Socioeducativo do Estado do Ceará são norteados pela pedagogia da presença. Aqui, é uma referência à fundamentação teórica. Essa corrente pedagógica advoga que a presença dos profissionais que atuam na unidade é essencial na socioeducação e cabe a cada profissional ser, antes de tudo, um educador, independentemente de sua função, tornando-se presente na vida do socioeducando, estando próximo do seu cotidiano, buscando um vínculo afetivo e de confiança mútua. Essa perspectiva de educação propõe a eficiência da pedagogia da presença no trabalho socioeducativo junto a adolescentes com dificuldades, tais como a presença intencional, que pretende exercer no outro uma influência construtiva. A teoria da pedagogia da presença, com forte influência freiriana, embasa seus dados numa proposta no sentido de buscar um novo jovem que saiba fazer, ser, conhecer e conviver. Nessa perspectiva, a presença é entendido como essencial na socioeducação. Os princípios que norteiam a organização do dia a dia dos adolescentes referem-se ao trabalho em equipe transdisciplinar, associando a teoria à prática diária. Desse modo, a ênfase é colocada na vida social e na convivência. Aqui eles dois os autores mostraram, né, que as atividades profissionais do centro estão norteadas na pedagogia da presença. É uma justificativa da atividade, do locus, mas aqui eles já trouxeram, nessa parte aqui, toda uma fundamentação teórica. Isso aqui não é muito comum, mas é possível fazer dentro da metodologia. Então, para definir o quantitativo de profissionais envolvidos, a unidade deve seguir o que está estabelecido nos sinais. Então, no SINASE, né, no Sistema Nacional aqui. Então, ele aqui está falando dos profissionais, ou seja, está falando dos participantes. Tá? Um diretor, um coordenador, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, um pedagogo, um advogado e demais profissionais necessários para o desenvolvimento da saúde, escolarização, cultura, esporte, lazer, profissionalização e administração, ponto final. Para atender até 40 adolescentes. Esses aqui podem ser todos, né? Todos esses aqui podem ser participantes, sujeitos, informantes da pesquisa ou não. Tá? Depende se a pessoa quiser. Lembre-se que para ser participante, informante de pesquisa, é preciso que a pessoa tenha a clara, né, noção de que é voluntariado. E o diretor, o coordenador, o assistente, etc., todo mundo assina aquele termo, né, o TCLE. Tá certo? Conformidade com as recomendações preconizadas no SINASE e no ECA, foi produzido em 2015 o documento titulado Regimento Interno das Unidades. Então, aqui está um documento, né, a qual os pesquisadores tiveram acesso e que fundamentam, né, e que ajudam na análise. Esse documento aqui ajuda na análise de dados. Esse documento trata dos parâmetros, né, de normatização e funcionamento das unidades de atendimento socioeducativo do Estado do Ceará. Em relação à composição da equipe técnica, o regimento diz, né? Aqui, o regimento diz: a equipe técnica será composta de assistente, psicólogo, pedagogo, advogado e médico. O próprio regimento, como você pode perceber aqui, já traz os critérios de escolha dos participantes, né? Dos sujeitos da pesquisa. Por que você entrevistou a assistente social? Porque ela é uma das, né, listadas lá no regimento. Por que você entrevistou o pedagogo, né, psicólogo, assim por diante? Em conformidade, né, ao SINASE, conformidade com o SINASE e com o regimento interno, constatamos que a unidade em questão apresenta todos os profissionais do corpo técnico, exceto advogado. Para essa pesquisa foi traçado como objetivo analisar o perfil do pedagogo da instituição. Ora,
Se ele traçou como objetivo analisar o perfil do pedagogo, ele não vai precisar, né, analisar o restante. Ele vai fixar somente no pedagogo. Por quê? Porque é o objetivo do trabalho. Veja que interessante, né? Toda aquela estrutura, todo mundo, diretor, que tem bem que assim, antes, né, que foi demarcado aqui, tem diretor, aqui, coordenador, né? Uma série de pessoas, desse todo aqui, ó, um diretor, coordenador, 2 assistentes, psicólogo, pedagogo, etc. O foco ficou somente no pedagogo por conta do objetivo do trabalho, que é analisar o pedagogo da instituição. E a coleta de dados, como é que foi feita? A coleta de dados, aqui já é o item 3.3, né? Coleta de dados. Essa se classifica como qualitativa quanto à coleta de dados, pois tem como finalidade compreender as contribuições realizadas pela ótica do sujeito, no caso o pedagogo. Né? No caso o pedagogo. Ela se constitui ainda como pesquisa de campo no que se refere ao ambiente onde os dados foram coletados. Então, para justificar que a pesquisa é qualitativa, mais uma vez, os pesquisadores citam um autor. Como sempre, é importante estar embasado na citação do autor. Considerando o enfoque e metodologia adotados para esta pesquisa, escolheu-se como técnica de coleta de dados a entrevista, ou seja, é preciso deixar claro qual é a técnica de coleta de dados. Ela está no apêndice A, ou seja, lá no final do texto, a entrevista precisa estar, as perguntas precisam estar anexadas, né? Já que, segundo o Celtzi, a PUD-GIL é bastante adequada a entrevista para a obtenção de informações acerca dos participantes, do que os participantes sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes. Mais uma vez se falou sobre entrevista, citando autores, né, que justifiquem o que caracteriza o que é uma entrevista. A entrevista foi dividida em 2 blocos. Aí a partir daqui, ó, você tem a descrição da entrevista, como é que foi feito, como foi realizado. Então, isso é muito importante deixar claro como foi feita a entrevista detalhadamente. O primeiro bloco compõe de 4 perguntas referentes à formação acadêmica do sujeito. O segundo bloco contém 5 perguntas sobre a proposta pedagógica da instituição. Então, 5 mais 4, 9. 9 perguntinhas. A entrevista tem a finalidade, qual é? Levantar dados a respeito da atuação do pedagogo no processo educativo de adolescente. Por que finalidade? Essa finalidade está linkada com o objetivo geral da pesquisa. O objetivo geral da pesquisa. Entrevista, portanto, como eu já disse inúmeras vezes, precisa atender aos objetivos da pesquisa. Você faz as perguntas, sempre tendo como foco conseguir atingir o objetivo. Agora, como foi a entrevista? Qualificação, classificação da entrevista. Aqui está. Ó. A entrevista foi realizada com a pedagoga, foi organizada de forma aberta, nos termos colocados por Gil. Ou seja, o que é entrevista aberta? Combinando perguntas de sequência pré-determinadas, feitas pelo investigador, né, também chamado de pesquisador, com a finalidade de não fugir do objetivo traçado. E perguntas também abertas, buscando dar ampla liberdade à entrevistada, né, para ela responder o tema pesquisado. Então, muito importante aqui a caracterização da entrevista. E, finalizando, né, 3.4, os aspectos éticos. Os aspectos éticos em consonância com a resolução da 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. Resolução esta que trata dos aspectos éticos envolvendo seres humanos. Tá? Então, a participante, que foi a pedagoga, assinou o termo de consentimento livre e esclarecido, o famoso TCLE. Né? O famoso TCLE. Esse TCLE ele tem um padrão de escrita aqui na Uniateneu, tá? Está aqui no apêndice D, né? Onde são explicados os objetivos de estudo, os riscos e os benefícios, né? Além de mencionar a participação voluntária, né? E não remunerada. Lembre-se que a gente já falou disso aqui. A participação voluntária e não remunerada e a preservação da identidade. Ela é chamada só de pedagoga. Além disso, foi solicitado ao superintendente do sistema, né, o termo de anuência institucional, ou seja, a hierarquização, né, do sistema
tem lá um superintendente e foi preciso pedir que ele autorizasse a pesquisa. Isso aí está no apêndice E. E os riscos do estudo? Geralmente consideram-se mínimos, né, nesse caso. Por quê? Porque não há nenhum procedimento invasivo à privacidade da entrevistada, nem das meninas que estavam lá no centro. A entrevista foi feita em local fechado e reservado. A entrevistada pôde a qualquer momento optar em não responder as perguntas ou interromper a entrevista ou ir embora. Não vou mais não quero mais falar nada disso não, vai embora. Pega a bolsa e vai embora. E os benefícios? São esperados resultados positivos a respeito da ampliação do conhecimento sobre as práticas pedagógicas. Aí aqui, nesse trechinho, você pega o objetivo, né, o principal, e copia e cola aqui. E geralmente a gente submete essa pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Ateneu. E aqui fechou, portanto, terminou a parte da redação muito bem feita, né? Muito bem feita, da metodologia deste trabalho aqui. Aí quando você vai lá nos apêndices mencionados, né, ó, você tem a entrevista. Ó. Durante sua formação, aspecto pedagógico ou estágio estiver envolvido em diferentes aspectos formativos, quais? Né? Aí ela tem a resposta aqui, ó, transcrita. A pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta transcrita. A pergunta e a resposta transcrita. Tá? Eles gravaram essas respostas, aqui ela respondeu bastante, né? Tá? Tem tudinho aqui, ó, a pergunta e a resposta. A pergunta e a resposta. Ó. Do jeito que a pessoa fala, você transcreve. Ó, eu acho, na minha opinião, que eu deveria ter, né? Tá certo? Então, do mesmo jeito, ó. Vai. Muito, né? Aí depois disso aqui viria o termo de consentimento livre esclarecido, outras coisas que você passa num scanner, salva em formato de imagem ou PDF, cola aqui, copia e cola aqui. Portanto, este trabalho da nossa Uniateneu, realizado pelos estudantes Samuel Jerônimo Dantas e Wellington Pinto, com este tema, tem uma excelente metodologia que serve de modelo para que você faça a sua. E é isso que nós esperamos ao final dessa disciplina, que vocês tenham redigido uma excelente metodologia que chegue praticamente no último semestre com ela no 100%. Por hoje é só. Dúvidas estamos aí. Até a próxima.